Olha, parece uma história de um filme de espionagem, um filme do 007. O cidadão tem um pager no bolso. Quando eu vi isso aí, fui procurar o que diabo é um pager. Aí eu fui voltar lá para trás, quando era um aparelhinho que você tinha pendurado, que apareciam umas mensagenzinhas. E ele explodiu. Matou várias pessoas ligadas ao Hezbollah no Líbano, pelo menos umas 8 pessoas, pelo menos. Então, e feriu mais de 200. Portanto, passou a ser, não sei se um ato de guerra, um atentado. Para isso, nós estamos então aqui com a professora Daniele Aires, que é professora de Política Internacional e Segurança da Universidade Federal de São Carlos, aqui conosco. Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer falar contigo e com os seus ouvintes. Bom, em relação a esse acontecimento específico, é um ato de guerra? É um ato terrorista? Como é que você classificaria? Essa talvez seja a questão mais complexa que move nesse fenômeno que aconteceu ontem, né? Porque determinar se é um ato de guerra ou um ato de terrorismo vai determinar o que será a reação a seguir. É muito complexo ainda determinar isso, por duas questões. A primeira, porque ninguém assumiu, de fato, o ato em si. Nenhum grupo terrorista e nenhum Estado. Apesar de que a maioria das notícias atribuem esse ato planejado pelo Estado de Israel, mas que não tem nenhuma comprovação e nem mesmo Israel assumiu, né? E, por outro lado, tem toda uma complexidade do qual era a motivação para esse ato. Se a motivação era uma motivação política e que obviamente era de causar algum tipo de medo na população, então isso ficaria mais próximo de uma identificação, de uma tipificação desse ato como um ato de terrorismo. Mas se a ideia era eliminar membros do Hezbollah, nessa luta que Israel trava tanto em Gaza contra o Hamas, como no Líbano com o Hezbollah, então isso poderia ser entendido como um ato de guerra a partir do momento que Israel entende estar em guerra com esses dois grupos. Então é preciso que algumas questões fiquem mais claras sobre esse atentado, digamos assim. Mas o fato é que ele é inovador no sentido de causar um tipo de dano através de um tipo de aparelho que era obsoleto, mas que principalmente foi utilizado pelo Hezbollah para tentar fugir do monitoramento por parte de Israel das suas ações, o que leva a crer que ele está muito mais próximo de um ato, de uma dinâmica entre o conflito Israel e Hezbollah do que um puro atentado terrorista praticado por qualquer outro grupo que teria intenções políticas internas dentro do Líbano, né? Na sua avaliação, isso aumenta a tensão em toda a região do Oriente Médio ou não? Heródoto, pode não ser em todo o Oriente Médio, mas com certeza aumenta a tensão entre Israel e o Líbano, na fronteira norte de Israel, e, por outro lado, diminui sensivelmente a tentativa de acabar com o conflito em Gaza e encontrar algum tipo de solução pacífica para aquela região. A gente estava ouvindo o jornal aqui, minutos atrás se falava da posição das Nações Unidas de votar uma resolução onde Israel teria que acabar com as ocupações no território palestino em até 1 ano, o que obviamente envolveria também construir uma paz na região com aquela população palestina e depois a própria criação de um Estado palestino reconhecido internacionalmente. Um atentado como esse, um movimento de eliminação de membros de um grupo como esse, e um grupo terrorista como é o Hamas, obviamente, isso não ajuda a construir a paz. Pelo contrário, isso vai aumentar a ideia de clivagem entre os grupos, vai fazer com que o Hezbollah faça algum tipo de revide, sendo esse revide o que nós comumente estamos vendo o lançamento de mísseis na região norte de Israel, ou não, né? Ou pode ser um revide que atente contra a vida dos cidadãos israelenses, tanto dentro de Israel como fora de Israel. Né? O ataque demonstrou uma fragilidade muito grande do Hezbollah, e isso o grupo não vai deixar passar impune, né? Então a tensão aumenta naqueles dois países. Mas não me parece que ela vá transbordar para a região como se tornasse um conflito regional que envolvesse Irã, Jordânia, Iraque, Síria e outros países, né? Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Boa continuação do jornal. Muito obrigado. Professora Daniele Aires, que é professora de Política Internacional e Segurança da Universidade
Federal de São Carlos. Está aí então um ponto crucial, que é esse ataque então acontecido na região do Líbano contra o Hezbollah. Talvez seja a questão mais complexa que move nesse fenômeno que aconteceu ontem, né? Porque determinar se é um ato de guerra ou um ato de terrorismo vai determinar o que será a reação a seguir. É muito complexo. 8h42.